Olá, estudantes de matemática. Nesse exemplo, vamos calcular a raiz cúbica de um número complexo utilizando essa que é conhecida como a segunda fórmula de De Moivre. Então, vamos ver aqui. Nós vamos calcular as raízes cúbicas desse número z igual a 125. Para calcular essa raiz cúbica, nós vamos utilizar essa fórmula. Então, primeiro vamos olhar quais os elementos dessa fórmula. Aqui nós temos W com índice K. Esse K, ele vai variar, o K aqui, ele vai de 0 até n-1. Nesse caso, como nós queremos extrair a raiz cúbica, então o nosso K vai variar de 0 a 2. Então, em particular aqui, nós teremos um K que vai de 0 a 2. Então, nós vamos ter K igual a 0, K igual a 1 e K igual a 2. Para cada K, nós vamos encontrar uma das raízes cúbicas, já que nós teremos 3 raízes cúbicas no conjunto dos complexos para esse número 125. Outro elemento dessa fórmula é o n. Esse n, que aparece aqui e aqui, nesse caso, como nós queremos raízes cúbicas, então n é 3. N vai ser sempre o índice do radical ao qual nós estamos extraindo a raiz. Então, se for raízes quartas, o n vai ser 4. Raiz quadrada, o n vai ser 2. Temos aqui também o θ. Então, esse θ, que é o mesmo aqui, é o argumento do número complexo original. Então, nesse caso, qual será o argumento aqui do número z igual a 125? E aí nós podemos determinar esse θ utilizando, aquela fórmula que diz que, deixa eu botar primeiro do cosseno aqui, cosseno desse θ, ou seja, cosseno do argumento, é igual a b, é igual a A sobre módulo de Z. E seno desse argumento, seno de θ, é igual a B sobre módulo de Z. Então, B é a parte imaginária do número complexo e A é a parte real. Então, vamos começar aqui. Como nós vamos utilizar o módulo desse número complexo, então primeiro vamos calcular o módulo. Módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então fica a raiz quadrada, olhando ali para o número complexo, a parte real do número é 125. 125 ao quadrado mais o b. Esse número não possui parte imaginária, então b é 0. 0 ao quadrado. Bom, isso é raiz quadrada de 125 ao quadrado, que é 125. Então, esse é o módulo do número complexo z. Agora vamos aqui para cosseno de θ é igual a A sobre módulo de z. Então, vai ficar cosseno de θ é igual a 125, que é o A, dividido pelo módulo de z, que também é 125. Então, a gente já sabe que o cosseno desse ângulo, desse argumento, é 1.
Agora vamos para o seno, porque nós vamos descobrir que argumento é esse através do seno e do cosseno. Então, seno de θ é igual a b, que é 0, sobre módulo de z, que é 125. Então, seno de θ é 0. 0 dividido por 125 é 0. Então, agora nós temos que pensar que arco, né, qual é o valor de θ, sabendo que o cosseno é 1 e o seno é 0. Então, θ é 0. O arco 0 possui cosseno igual a 1 e seno igual a 0. Então, nós já temos os elementos necessários para utilizar a fórmula ali, a segunda fórmula de De Moivre. Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Então, primeiro vamos considerar agora o K igual a 0. Para o K igual a 0, nós vamos primeiro calcular essa parte do argumento dessa raiz. Então, eu vou pegar só essa partezinha aqui, que é igual ali no seno e no cosseno. Vou copiar, vou colar aqui. Então, nós vamos calcular agora. O θ, nós já vimos que é 0. Então, fica 0 mais 2 vezes o K. O K, nesse caso, também é 0. Depois nós vamos fazer para o K igual a 1 e para o K igual a 2. Mas, nesse caso, o K é igual a 0. E vezes o π dividido por n. O n é 3, porque nós queremos as raízes cúbicas. Então, ali no numerador vai dar 0. 0 por 3 é 0. Então, nós já temos a primeira raiz cúbica desse número complexo 125. Vou chamar de W0, já que o K é 0. Então, é igual, usando a fórmula ali de De Moivre, é raiz cúbica, raiz enésima, né, como a gente quer a raiz cúbica, do módulo de z, que é 125, que multiplica cosseno. Nós calculamos ali cosseno de 0 mais i seno de 0. Então, só extraindo ali a raiz cúbica de 125, que é 5. Então, fica 5 cosseno de 0 mais i seno 0. Então, essa é a primeira raiz, uma das raízes cúbicas, né? Nós vamos determinar 3 raízes cúbicas e depois nós vamos representar geometricamente. Então, agora nós vamos considerar o K igual a 2. Então, quando K igual a 2, não, K igual a 1. Quando K for igual a 1, então nós temos ali θ é 0 mais 2 vezes o K, que agora o K é 1, vezes o π. Tudo dividido por 3. Então, no numerador fica 2π, então nós teremos 2π terços. Esse é o nosso arco. Então, uma segunda raiz, um W1, que agora o K é 1, é igual. No lugar de colocar a raiz cúbica de 125, eu já vou colocar 5. Porque eu já calculei ali a raiz cúbica de 125. Cosseno de 2π terços mais i seno de 2π terços. Então, essa já é a nossa segunda raiz cúbica do número complexo z igual a 125. E falta só a última, então, considerando agora o K
k igual a 2. Lembrem que o k, quando a gente está extraindo as raízes cúbicas, o k vai variar de 0 a 2. Então, vamos colocar aqui. Θ é 0 mais 2 vezes o k, que nesse caso é 2, vezes o π, dividido por n, que é 3. Então, no numerador ali fica 4π, dividido por 3, 4π terços. Então, a última das nossas raízes cúbicas, chamando de W2, é 5, que multiplica cosseno de 4π terços mais i seno de 4π terços. Então, agora vamos representar geometricamente. Eu vou abrir uma tela nova aqui, só deixa eu marcar. Então, essa é a última das raízes. Raízes cúbicas do número complexo, são 3. Então, agora nós vamos representar geometricamente essas 3 raízes. Eu vou fazer aqui do lado mesmo. Então, vou tentar representar aqui uma circunferência. É difícil desenhar com essa mesa aqui. Pronto. Vamos colocar o eixo X e o eixo Y. Bom, para representar essas 3 raízes, tá, eu estou considerando que aqui o raio dessa circunferência é 5, tá? Que é o tamanho ali do módulo das raízes. Todas elas têm módulo 5. Então, daqui até aqui é 5, aqui é menos 5 e aqui é menos 5. Então, a primeira raiz, o meu W0, ele se refere a um argumento que é 0. Então, eu vou marcar essa raiz aqui, bem na origem do sistema, do sistema cartesiano junto, né, com o plano complexo. A segunda raiz, meu W1, se refere a 2π terços, né? 2π terços, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha circunferência aqui considerando π terços, ou seja, dividindo π radianos em 3 partes. Então, eu fico com uma parte aqui, 60 graus, né? 120 graus, aí depois 180, depois aqui 240, depois é 300 graus, e aí no 2π. Então, aqui eu tenho π terços, ou seja, 1π terços, aqui 2π terços, 3π terços corresponde ao π, né? 3π terços. Aqui é 4π terços, depois 5π terços, que corresponde a 300 graus, e aí 6π terços, que é 2π. Então, a minha segunda raiz aqui, meu W1, corresponde a um arco de 2π terços. Então, vou marcar aqui. E a minha terceira raiz, meu W2, corresponde a 4π terços. Então, vou marcar aqui. Então, a representação geométrica desse número complexo, né, é essa. Vejam que ela forma aqui um triângulo equilátero, né, como são raízes cúbicas. A figura que se forma aqui é a figura de um triângulo equilátero. Então, essa é a representação das raízes cúbicas do número complexo z igual a 125.